Bom, hoje eu vou falar um pouco como surgiu o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual Infantil. A escolha dessa data é em memória do caso Araceli, um crime que chocou o país na época. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade que foi violada e violentamente assassinada em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. Esse crime, apesar de hediondo, ainda segue impune. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído oficialmente no país através da Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. Normalmente, nessa data, são realizadas diversas atividades, seja nas escolas e demais espaços sociais, como, por exemplo, palestras e oficinas temáticas sobre a preservação contra a violência sexual. Em 18 de maio de 1973, Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos de idade, desapareceu para nunca mais ser vista. 6 dias depois, o corpo da Araceli foi localizado no terreno baldio, próximo ao centro da cidade de Vitória, Espírito Santo. A menina foi espancada, drogada e estrupada e teve seu corpo desfigurado com ácido. Depois do crime, os policiais ouviram diversas versões sobre o ocorrido. Após o julgamento, os suspeitos foram absolvidos pelo seu crime. O processo da Araceli foi arquivado pela Justiça. A morte da Araceli serviu, no entanto, um alerta para a sociedade. Diferença entre abuso sexual e exploração sexual. Embora abuso sexual e exploração sexual sejam crimes de violência sexual combatidos nesta data, eles possuem significados diferentes. O abuso sexual acontece quando um adulto pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que normalmente acontece por parentes ou pessoas próximas à família. A exploração sexual consiste em usar a criança ou adolescente como meio de faturar dinheiro, oferecendo um menor de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. As crianças e adolescentes, eles dão vários indicadores, ou seja, vários sinais. Alguns dos principais sinais são a alteração de humor e a mudança de comportamento. As crianças, elas passam a apresentar coisas que não haviam antes, como o medo de ficar sozinha, o medo de escuro, o medo de ficar perto de algumas pessoas, principalmente do abusador. Crianças e adolescentes que eram alegres, extrovertidas, passam a se sentirem sozinhas, a serem mais tímidas, a chorar sem motivos, e algumas que eram calmas passam até se tornar pessoas agressivas. O isolamento social, o baixo rendimento escolar, a mudança de alimentação, a insônia, a ansiedade também são alguns dos principais sinais. Algumas crianças, infelizmente, passam a ter desejo por brincadeiras erotizadas e um conhecimento sexual inapropriado para a idade delas. Já os adolescentes, eles apresentam sinais de mutilações pelo corpo, dores abdominais, doenças sexualmente transmissíveis, lesões nas partes íntimas, ansiedade, angústia. Hoje eu vou falar um pouco sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A maioria dos casos de abuso sexual infantil ocorre dentro de casa, ambiente em que a criança deveria se sentir protegida. É um espaço privado, de segredo familiar, e é muito comum que aconteça e seja mantido em segredo. Existem muitas razões pelas quais as vítimas podem não relatar o abuso imediatamente, que incluem sentimentos de culpa, constrangimentos, vergonha, impotência ou medo do agressor. Algumas crianças ou adolescentes podem simplesmente não saber como falar sobre o abuso. A probabilidade de manter o segredo pode ser ainda maior quando o transgressor for um membro da família ou um conhecido da família. Podem se sentir conflitos, pois desejam que o abuso pare, mas estão preocupados com o bem-estar do agressor após a denúncia e temem as consequências da revelação, como separação ou perturbações do núcleo familiar. Agora eu vou falar um pouco do que você deve fazer caso você presencie violência de alguma criança ou adolescente. No Brasil, o Disque 100 é um serviço gratuito disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos e da Presidência da República, que registra denúncias de jovens que se sentem ameaçados ou que sofrem qualquer tipo de abuso ou exploração sexual. Vale destacar que as denúncias são anônimas, o serviço está no ar 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, outra forma de comunicar a violência é entrando em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade.